Tem? Fala oi primeiro pro pessoal do papai. Fala oi aqui, pessoal. Vem cá. Põe seu rosto aqui, ó, rapaz. Ó. Fala aí. Oi! Então tá bom. Olha a animação dele. Então vai. Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores e eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga. E esse é o seu canal do Tabelião. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, de aulas, em especial na aula de hoje, sobre direito falimentar. Vamos mostrar aos senhores como se forma o quadro geral de credores, que nada mais é do que a massa falida subjetiva. Está imperdível esta aula, não saia daí. Na aula passada, nós estudamos a formação da massa falida objetiva, que passa por 4 fases fundamentais dentro da fase falimentar. A apuração do ativo, a apuração do passivo, fazendo a liquidação do ativo e o pagamento dos credores. Nós falamos como se dá a atuação do administrador judicial por meio da realização do auto de arrecadação e eu convido todos vocês a assistirem a aula passada para compreender agora a formação da massa falida subjetiva. Lembrando que a massa falida objetiva é o conjunto patrimonial deixado pelo falido. E a massa falida subjetiva é aquela que vai abarcar todos os créditos, todos os credores. E é disso que se trata a aula de hoje. A formação da massa falida subjetiva começa com a sentença que decreta a falência, momento em que o juiz da falência determina que o falido apresente a relação de credores dentro do prazo de 5 dias. Essa relação de credores, então, é publicada e aí, em face dessa publicação, existe a reação. Então, os credores que não estão na lista publicada, que foi feita pelo falido, querem entrar, né? Então, eles vão pedir a habilitação de seus créditos. Ou então, serão apresentadas divergências, uma vez que os créditos que estão relacionados lá nesta lista do falido podem estar dissonantes com a realidade segundo a visão dos credores. Então, uma vez publicada a SDF, a sentença que decreta a falência, abre-se o prazo de 5 dias para o falido apresentar esta relação de credores. Uma vez publicada esta relação de credores feita pelo falido, há a possibilidade, repetindo, da habilitação de novos credores na lista, credores que querem entrar na lista e que não estão nesta lista, ou então a apresentação de divergências, de discordâncias em relação à lista publicada, né, imediatamente antes. O prazo para a apresentação das divergências ou das habilitações é de 15 dias. Estas habilitações e divergências são apresentadas ao administrador judicial, que tem o prazo de 45 dias para a publicação de uma nova lista de credores. Uma vez publicada esta nova lista de credores, abre-se o prazo para impugnações. E esta impugnação, ela tem um caráter contencioso, de maneira que abre-se a partir deste prazo dos 45 dias, com a nova publicação feita pelo administrador judicial, haverá a possibilidade da apresentação desta impugnação, como eu disse, no prazo de 10 dias, momento em que abre-se o prazo de 5 dias para o credor impugnado elaborar a sua defesa. Apresentada a sua defesa por parte desse credor impugnado, abre-se outro prazo de 5 dias para que o próprio falido conteste esta apresentação deste crédito impugnado. E também, se houver um comitê de credores, ele também se manifesta no mesmo prazo do devedor falido. Feito isso, abre-se ainda o prazo de mais 5 dias para que o administrador judicial manifeste-se a respeito desta impugnação. Uma observação importante diz respeito à formação de autos em separados.
para o questionamento de cada um desses créditos impugnados. Então, são formados, obviamente que no processo digital não são autos apartados em separado, mas devem existir as suas pastinhas lá que constam no sistema do Tribunal de Justiça. Mas fato é que serão julgadas cada impugnação em separado. Se houver mais de uma impugnação a respeito de um único crédito, estas impugnações sobre este único crédito serão avaliadas em conjunto. Então, é importante aí que vocês observem que existe aí um contencioso. Aí depois, obviamente, depois desta manifestação do administrador judicial, que é o último a se manifestar, é possível que haja uma audiência de instrução. E somente depois de todo esse processo que correu, como eu acabei de dizer, quanto à impugnação, é que haverá uma decisão do administrador judicial homologada pelo juízo falimentar. Esta homologação desse quadro geral, feito depois da apuração das impugnações, é o quadro geral de credores que entende-se por definitivo. E esta decisão do juízo falimentar, ela é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque ela tem uma carga decisória, é uma decisão interlocutória. Então, quando nós chegamos no quadro geral de credores definitivo, nós temos que conjugar aí sim a massa falida objetiva, que nós estudamos na aula passada. Então, nós chegamos ao final da formação da massa falida objetiva com o dinheiro no banco, para se fazer o pagamento dos credores conforme o quadro geral de credores que nós acabamos de dizer aos senhores. O que é importante lembrar nesse contexto da formação da massa falida subjetiva, do quadro geral de credores, é que algum credor pode ser que seja considerado retardatário. Então, observação importante é que os credores são considerados retardatários quando eles se habilitam após o prazo de 15 dias para a apresentação de divergências ou das habilitações. Desse contexto, entre a perda deste prazo de 15 dias para a apresentação das divergências e a formação do quadro geral de credores em definitivo, esse credor vai perder o direito de voto nas Assembleias Gerais de Credores. Ele não perde o direito de voz. Ele pode falar nas assembleias, mas não poderá votar, não. Ele perde ainda o direito a eventuais rateios que já foram realizados. E ele deve suportar as suas custas advindas aí de sua atuação retardatária. É possível afirmar ainda que, mesmo que esse credor retardatário tenha perdido totalmente o trâmite processual na ação de falência, uma vez que nós podemos, por hipótese, já ter a decisão que homologa o quadro geral de credores, é possível, ainda assim é possível, que esse credor retardatário seja inserido no quadro geral de credores por meio da propositura de uma ação autônoma, que segue o procedimento comum do Código de Processo Civil. O artigo 19 da Lei de Falência vai falar que é possível a propositura desta ação com base, inclusive, em erro essencial, dolo, fraude, simulação, falsidade, ou ainda quando se ignorava a existência de algum documento importante para a formação do quadro geral de credores. Faço a ressalva aqui e gostaria que os senhores lessem os artigos que se seguem lá na Lei de Falência, a nossa Lei 11.101 de 2005, a partir do artigo 7º, que começa justamente dizendo que o administrador judicial vai fazer a análise dos livros comerciais, dos documentos contábeis e dos demais documentos para a formação justamente deste quadro geral de credores.
Entendido isso, doutores, então podemos avançar para sintetizar que, uma vez estabelecido o quadro geral de credores, conforme nós compreendemos nesta aula de hoje, e também compreendido como que se apura o ativo, o passivo e se liquida este ativo, nós temos aí a conjugação da massa falida objetiva e subjetiva. Nós temos o dinheiro depositado na conta da massa falida e também a formação do quadro geral de credores. É hora da realização do pagamento dos credores. Como que se dá a realização do pagamento dos credores? E, portanto, a resposta à pergunta da fase falimentar. Como vai pagar? Nós dissemos na aula anterior que o pagamento se faz com observação às regras do artigo 83 e 84 da Lei de Falência. E eu disse que o pagamento se dá, em primeiro lugar, com relação aos credores extraconcursais, aqueles que formaram-se, os seus créditos formaram-se após a sentença que decreta a falência. Nós podemos dizer que se tratam de dívidas da massa falida, porque elas sobrevêm à sentença que decreta a falência. São dívidas como, por exemplo, a remuneração do administrador judicial, aos créditos que foram antecipados por alguns credores, obviamente, para ajudar na conclusão do processo, da ação de falência, as custas processuais e assim por diante. Recomendo que os senhores façam a leitura ipsis literis do artigo 84. Mas antes mesmo do pagamento dos credores extraconcursais, nós temos que realizar alguns pagamentos que são indispensáveis à realização da própria fase falimentar. Inclusive, existe uma disposição expressa nos artigos 150, 151, recomendo a leitura desses artigos, que o administrador judicial deve realizar o pagamento assim que houver dinheiro em caixa dos 3 últimos meses de salários dos trabalhadores. Salários esses 3 meses contados da sentença que decreta a falência, limitados a 5 salários por trabalhador. Então, nós temos esta ordem a ser observada quanto ao pagamento realizado pelo AJ. As dívidas que são indispensáveis à realização da fase falimentar, estes salários dos últimos 3 meses de salários antes da SDF, limitados a 5 salários por cabeça, e, posteriormente, o pagamento dos créditos extraconcursais, e somente após o pagamento dos extraconcursais é que se avança para o pagamento daqueles credores inscritos no artigo 83 da Lei de Falência, a começar pelos credores trabalhistas e de acidente de trabalho. Então, existe uma diferenciação com relação a esse tipo de crédito. Isso tudo no inciso 1, hein? Os credores trabalhistas limitados a 150 salários mínimos por cabeça, por trabalhador, e os credores de acidente do trabalho. Estes credores de acidente do trabalho não possuem limitação quanto ao pagamento de seus créditos. No inciso 2, nós temos os credores com garantia real. Esses credores com garantia real, os senhores devem saber, são credores hipotecários ou credores com anticrese, outro tipo de garantia real, limitados ao valor deste bem. Então, se o bem garantido, que garante o crédito desse credor, está limitado lá, ele vale R$100 mil, mas o credor tem 150 mil para receber. Ele vai haver, obviamente, a liquidação deste bem hipotecado, vai obter aí os seus R$100 mil e vai ficar faltando esse credor receber R$50 mil. Esse saldo de R$50 mil vai lá para baixo. Será obtido como crédito quirografário. O inciso 3 vai falar dos créditos tributários, excluídas as multas. As multas estão lá embaixo. Depois, os créditos com privilégio especial. Existe um rol de incisos, de alíneas, que vão explicar esses créditos de privilégio especial. E aí, logo em seguida, os créditos com privilégio geral
Logo em seguida, os créditos quirografários. Lembrando que os créditos quirografários são aqueles credores que não possuem nenhum tipo de garantia. São a maioria dos credores no processo da ação falimentar. Depois disso, as multas tributárias e, por fim, os créditos subordinados. É muito difícil que nós cheguemos aos créditos subordinados. Nós estamos falando aí dos créditos subordinados, os créditos que os próprios sócios da massa falida têm em face da empresa falida. Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, mas nós voltamos logo mais para tratar do encerramento da fase falimentar. Vamos falar aí dos arremates, chegando à sentença que encerra a falência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para convidar vocês a compartilhar esta mesma aula com os seus amigos, se inscrever no canal do Tabelião, ativar o sino de notificações e nos seguir nas redes sociais. Procure lá no Instagram e no Facebook por Breno Dores. Será um prazer tê-los conosco. Até a próxima aula. Tchau!